Graça e paz a você que me ouve. Você já reparou como que é difícil, depois de um tempo convertidos a Cristo, a gente evoluir? Ou será que isso só eu que reparei? Não, né? Com certeza não. Tenta lembrar, quando nós nos convertemos a Cristo, nós estamos vindo de uma vida cheia de práticas ruins, né? Práticas horríveis que entristecem o coração de Deus, que nos separam de Deus. E a partir desse momento, então, que nós confessamos a Cristo, nós começamos a deixar o Espírito Santo transformar e mudar o nosso comportamento, e a gente fica naquela alegria, é o primeiro amor, né? E ai, que bom, eu deixei isso. Corrige várias coisas, até instantaneamente, outras demoram um pouco mais, mas é sempre um processo evolutivo, né? Tanto de vida social, de vida familiar, quanto de vida espiritual. Mas aí chega um tempo, parece que a gente estagna, né? Não sei, eu tô aí com quase 30 anos de convertida, então eu venho percebendo que as coisas já não são mais assim tão evolutivas e nem tão rápidas, né? Com tanta demonstração de evolução. E aí eu estive meditando então no livro de 2 Coríntios, onde Paulo nos dá um conselho ali no capítulo 3, até o versículo 18 ali, começa no 13 mais ou menos até o 18, e ele nos dá um conselho em relação a isso. E é sobre isso que eu quero falar nesse vídeo. Vem comigo. Então vamos lá. Paulo ali faz uma referência a Moisés, lá no livro de Êxodo, quando ele fala que Moisés, ele fala de um defeito de Moisés, de um erro, né? Para que nós não façamos como ele, que andava com o corpo coberto, com o rosto coberto por um véu, para esconder que a glória de Deus estava se apagando do seu rosto, para que o povo de Israel não visse que a glória dele estava se apagando. E aí Paulo continua dizendo que nós que estamos vivendo no Espírito, nós temos liberdade, né? Liberdade de vida. E que nós então não usamos esse véu, não precisamos desse véu, porque o nosso rosto está descoberto e nós podemos ver refletido no espelho a glória de Deus se manifestando através da nossa vida, do nosso rosto, né? O brilho de Deus, a glória, de glória em glória, ou seja, um processo evolutivo onde nós podemos observar olho nu e sem ter vergonha de esconder, porque a glória, ao invés de se apagar, pelo contrário, ela vai aumentando. Então isso é bem interessante, porque fui meditar nisso e fui percebendo então que isso nunca vai acabar. Até o dia de Jesus nos levar, né, da nossa vida terrena acabar, nós precisamos deixar que a glória de Deus se manifeste através da nossa vida, no nosso rosto, que a luz de Jesus brilhe, e isso tem que ser cada vez mais. Esse processo evolutivo, ele não pode estagnar, porque nós não ficamos perfeitos aqui, né, com essa natureza corrompida que temos. Então não podemos estagnar. Mas aí eu fui estudar sobre isso. Então veja bem, Moisés, ele tinha um relacionamento com Deus, um contato com Deus, nisso a sua pele ficava brilhando. Ele descia do monte desse contato com Deus e falava com o povo com o seu rosto brilhando. E aí ele falava, passava todo o recado de Deus, todas as instruções de Deus, e como ele estava afastado de Deus, né, porque ele desceu do monte, aquela glória começava a se apagar, então ele tinha vergonha disso e escondia o seu rosto. E nós hoje, nós não vamos ao monte falar com Deus. Hoje nós temos o quê? O Espírito de Deus que habita em nós. Nós que somos crentes da nova aliança, né? Que cremos em Cristo, que conhecemos a mensagem da cruz, a morte e ressurreição do nosso Salvador, nós então temos esse relacionamento diário e constante, porque o próprio Deus habita em nós. Ele escolheu habitar em nós, mesmo que somos imperfeitos como somos. Mas aí o que acontece? Nós precisamos então manter esse relacionamento vivo, essa chama do Espírito vive em nós, deixando que ele nos transforme de glória em glória. O que é a glória de Deus refletida na nossa vida? É alguém olhar para nós e conhecer a Deus através da nossa vida. Então essa glória de Deus manifestada é o que? É nós tendo atitude
comportamentos, decisões na vida, coisas abertas ao público que condizem com o que Deus gostaria que nós tivéssemos, que condizem com o que Jesus faria no nosso lugar, e não as nossas próprias justiças, nossas próprias vontades, os nossos próprios eus. E isso precisa ser de uma forma honesta e não dissimulada, né? Como a palavra diz, que era o que Paulo estava falando ali de Moisés e de vários outros textos, né? Ali no próprio livro de Timóteo, Paulo escreve para ele dizendo da fé sincera de Timóteo, né? Que ele tinha uma fé sincera que veio da avó Loide, passou para a mãe Eunice, chegou em Timóteo. Então essa fé sincera é uma fé de dentro para fora. Essa transformação da glória de Deus é de dentro para fora. Então não pode ser uma dissimulação. E aí cheguei nesse entendimento do porquê que após anos de conversão essa evolução começa a ficar mais lenta. E eu percebi, e não só eu, porque isso eu fui ouvir e ler em estudos referente a esse texto, que é porque nós começamos a esconder as nossas falhas. Não é nem sempre, né, nem só pecado, fraquezas também. Então nós começamos a trabalhar na obra de Deus, às vezes a gente começa a assumir cargos na igreja, às vezes a gente começa a falar publicamente de Deus, e aí a gente não se permite mais admitir nossos pecados, nossas falhas, e então nós começamos a colocar esse véu que esconde que a glória de Deus está sendo diminuída na nossa vida. Isso é muito sério, isso é muito preocupante. Isso, na verdade, é um pecado, né? Essa dissimulação. Então, às vezes, você está dissimulando uma fraqueza, que a sua fraqueza nem seria um pecado, seria um medo, uma insegurança, ou alguma coisa que você precisa melhorar, conhecendo mais a Deus, tratar, conversando com seus líderes, e isso não é um pecado, é uma fraqueza, mas você transforma isso num pecado quando você dissimula, então. E nós que temos o Espírito habitando em nós, nós somos o povo da liberdade, nós temos liberdade de ser quem somos. Não que nós vamos assumir nossos pecados e fraquezas e falar, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Isso é síndrome da Gabriela, isso aí não está na Bíblia, isso não é um texto bíblico. Mas nós podemos falar, eu sou assim, eu estou tendo esse comportamento, isso é uma fraqueza, isso é um pecado, isso não agrada a Deus e eu preciso de cura e transformação. Porque Jesus falou que ele não veio para os sãos, ele veio para os que estão doentes. Então, o principal fato, a nossa parte no perdão do pecado, a nossa parte, que né, é tudo pela fé, a nossa parte é confessar, é admitir diante de Deus e algumas vezes diante de líderes confiáveis. A palavra diz para confessar uns aos outros nossos pecados, porque quando nós confessamos a Deus, nós somos perdoados, mas nem sempre curados. Quando nós confessamos uns aos outros, nesse espírito de comunhão, aí então vem a cura. E aí eu queria então meditar nessa palavra, te fazer pensar, assim como eu estou pensando nisso, como está o meu processo evolutivo na vida espiritual. Eu tenho tido renovação de mente? A glória de Deus tem sido de glória em glória, aumentando o brilho de Jesus, aonde eu posso andar com tranquilidade, com liberdade, sem o véu no meu rosto, sem dissimulação, e a glória tem se manifestado? Ou então, se não, eu preciso refletir nisso e ir para os pés do Senhor, do Altíssimo, do Autor e Consumador da nossa fé. Fico com essa mensagem em nome de Jesus.